A gente vai focar aí na parte de reconhecer essa relevância, né, dos produtos naturais no desenvolvimento desses fármacos. Identificar os principais fármacos obtidos das matérias-primas vegetais, né? Vamos conhecer alguns aí específicos, tá? E definir esses passos relevantes para o isolamento e obtenção dos fitofármacos. Nosso próximo ponto vai ser justamente, né, falar sobre a fitoterapia, tudo bem? Então a gente vai conversar um pouquinho aí como que sai daquela questão da planta in natura, né? A planta colhida, a planta que foi recém-seca, né? Foi tratada, isolada e até chegar na fitoterapia que a gente trabalha, tá bom? Então observa aí essa imagem, né? Que ela tá bem interessante na hora que a gente está trabalhando, tá? Primeiro, né, o que deve ocorrer é a seleção da planta medicinal. Então, é aquela história que a gente trabalhou nas outras aulas. Aquela planta, ela tem algum potencial? Qual é o potencial daquela planta? Por que aquela população usou, né, aquela planta? Né? Qual é o perfil da característica terapêutica dela, tá? Aí o que acontece? Aquele pesquisador recolhe essa planta medicinal e leva para um laboratório. Quando ele leva para o laboratório, ele vai desenvolver o que a gente chama de extrato, né? Ou seja, ele vai extrair a parte ativa daquela planta. Então, lembra sempre que tem que ser na parte certa, né? Não pode falar que é a raiz e colher a folha. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então ele vai procurar o extrato, no extrato, né, qual é o fitocomplexo, ou seja, o que ele vai ter de princípio ativo, qual é a estrutura do princípio ativo dessa planta, tá? Depois disso, são feitos alguns métodos cromatográficos, tá? Para quê? Para captar o isolamento, tá bom? O que é um método cromatográfico? Cromo, de cor, tá? Gráficos, né? De pesquisa, de gráfico, de análise, tá bom? Então, esse método cromatográfico de isolamento é o seguinte. Eu vou contar um jeito bem fácil de você entender o que é esse método. Pensa comigo em pegar um papel, pode ser um papel filtro de café, tá? Pega esse papel filtro de café, pega uma canetinha roxa, azul, né, essas cores mais misturadas, que tem pigmentos mais misturados. Faz uma bolinha nesse papel de café, nesse filtro de café. Pinga uma gotinha de água e espera para ver o que acontece, tá? O que vai acontecer com essa gotinha de água no pigmento que você coloriu aí, nessa bolinha? Ela vai abrir quais são os pigmentos formadores daquela cor. Então, por exemplo, se eu pegar lá a canetinha azul e colocar no papel filtro e pingar uma gotinha de água, eu vou ver esse papel abrindo essa cor, tá? E eu vou observar que existem outras cores que são misturadas, outros pigmentos misturados, que formam a cor da minha canetinha, tá? Então, é isso. Fazer um método cromatográfico de isolamento é isso. É pegar uma substância, colocar num solvente e observar a separação daqueles compostos que formam a substância final. Entende? Então, esse é um jeito prático, bem caseiro, de você poder observar, tá? Depois que eu tenho esse produto isolado, né? O próximo item aí é a obtenção de purificação, né? Toxicidade, alguns testes são realizados. E se tudo der certo e eu conseguir depois de um tempo, né, dessa minha pesquisa, então eu posso produzir o meu fármaco, eu posso produzir o meu medicamento que vai ser usado aí em alguma farmacoterapia, tá? Então, esses são os passos que a gente precisa para sair daquela estrutura da plantinha recém-colhida, lá em natura, até a produção do medicamento, tá bom? Aqui no Brasil, né, o nosso país, ele tem uma base universitária muito boa para isso, tá? A maior base universitária das Américas, tá? Excluindo os Estados Unidos, porque até pelo tamanho e quantidade de pesquisadores é bem maior, né? Os nossos cientistas, eles publicam nas revistas de grande impacto. A gente tem muito pesquisador brasileiro publicando aí artigo o tempo inteiro em revista muito conceituada, tá?
O sistema da pós-graduação também é de excelente nível, né? E serve de exemplo para vários países. Então, a nossa pesquisa em fármacos é muito boa, tá? A gente tem uma capacitação científica em quase todas as áreas relacionadas com esse assunto, tá? A gente tem muita patente também, né? Que ajuda demais os nossos medicamentos. Hoje, né, a gente tem, com essa maior biodiversidade, ela pode promover isso pra gente e é de grande ajuda. Tudo bem?